Olá, bem-vindos ao curso de iniciação à flauta transversal. Eu sou o professor Paulo Ferreira e nós iremos juntos descobrir um pouco sobre esse belo instrumento e desbravar o universo da música através da flauta transversal. O nosso curso é direcionado a iniciantes na flauta, mas também aquelas pessoas que querem revisar a sua técnica básica e conhecer um pouco mais sobre esse instrumento. O nosso curso terá 3 módulos e eu vou tentar organizar os conteúdos da maneira mais progressiva possível para que facilite o aprendizado. A meta desse curso é tentar levar o aluno a tocar a melodia simples até em 2 oitavas, que é uma coisa que é bem necessário para quem quer começar a tocar o instrumento. E também ensinar um pouco da cultura musical através da flauta transversal, que é um instrumento que é muito utilizado, então não é simplesmente tocar flauta, mas aprender música através da flauta. Para iniciar o nosso estudo, a gente primeiro vai entender o universo dos instrumentos de sopro e o que é a flauta dentro desse universo. Por exemplo, a gente tem os instrumentos de palheta simples, certo? É um instrumento de sopro que, para que você tire o som, você precisa soprar através da palheta, certo? A palheta é um pedacinho de cana, só que não é qualquer cana, né? Eles têm todo um tratamento para poder ficar daquilo. Eu vou mostrar agora aqui uma foto de uma palheta de clarinete, certo? É um tipo de cana que você coloca no bocal do instrumento e ele vibra, certo? Com isso, a gente tem o som do clarinete, que é um som bem característico. A gente também tem os instrumentos de palheta dupla, certo? Simples, na verdade, quando ele fala simples, é porque é só uma palheta, no caso do clarinete. Palheta dupla, já está explicando, né? Porque são 2 palhetas. No caso do fagote, o fagote é um instrumento de palheta dupla. Quando você sopra, as 2 palhetas vibram, né? E tem esse som já bem característico, esse timbre característico do fagote, também o oboé, instrumentos de palheta dupla bem conhecidos. A gente tem também os instrumentos de bocal. Às vezes você pode se confundir, né? Ah, mas a flauta tem bocal, o clarinete tem bocal. É que a linguagem musical, quando fala instrumento de bocal, está se referindo aos metais, certo? Trompete, trombone, aquelas cornetas. O que acontece? É o lábio que vibra. Os 2 lábios eles vibram muito rápido e faz com que o som ele seja reproduzido. Dentro disso, a gente tem as flautas. O que é uma flauta? A flauta é diferente disso, certo? Ele não tem nem a palheta simples, nem a palheta dupla e nem tem esse bocal que vai ser tocado através da vibração do lábio. Eu diria até assim que os outros que são diferentes, né? Porque a flauta é o mais simples que tem. A flauta é um instrumento de sopro, onde você sopra e o ar ele entra diretamente no instrumento sem passar pela questão da palheta vibrar, né? Ou passar pela vibração dos lábios direto, né? Então é um instrumento mais simples. Porém, não existe só um tipo de flauta, existem vários tipos de flauta e eu vou mostrar para vocês essas diferenciações nas flautas. Então, eu falei para vocês que ia mostrar os vários tipos de flauta, né? A gente tem aqui a flauta doce, certo? Esse instrumento aqui. A característica dela principal é que quando você sopra nela, ele tem esse bocal aqui, né? Tem toda essa tecnologia aqui, eu posso dizer assim, que faz com que tenha esse timbre. Porém, o ar ele entra diretamente aqui e não tem palheta e nem vibração de lábio. Você vai só soprar e o som já acontece, certo? Então essa aqui é a flauta doce contralto. Mais conhecida é a flauta doce soprano. Vou colocar uma foto para vocês verem aí como é que é, certo? Tem até aquelas flautas doces coloridas de todas as cores, as crianças gostam muito. Essa aqui é a contralto, ela é um pouco maior e um pouco mais grave, né? Mais grave, para quem não sabe o que quer dizer grave, é como se fosse um som mais grosso. Sei lá, o som do seu pai, né, mais grave, e da sua mãe, um pouco mais agudo, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês um outro instrumento, eu vou pegar aqui. Esse daqui é um pífano, certo? Ou pífaro. Todos os nomes estão certos, na realidade, não tem um nome errado sobre esse instrumento, não. O pífano, ou pífaro, ele é um pouco diferente da flauta doce, porque, digamos assim, ele tem uma tecnologia mais simples, certo? A flauta doce, ela tem, no bocal dela, uma forma como o ar passa, né? No pífano é mais simples, a gente tem só um furo aqui, o ar ele entra, passa aqui por dentro e tem um fenômeno acústico que ele vai e volta. Isso faz com que vibre o ar muito rápido e tire as notas. Mas assim, o pífano também, a gente pode dizer que ele é um tipo de flauta transversal. Já quando eu falar da flauta transversal eu explico melhor. Mas ele é um instrumento bem simples. Esse aqui é um pífano industrial da Yamaha.
Porém, a gente tem pífano também feito de cana, a gente tem pífano feito de bambu, certo? E diferente do clarinete ou dos outros instrumentos de palheta ou instrumento de bocal que vibra o lábio, você sopra diretamente nele e já sai o som, certo? Então, as flautas, elas têm um som assim, muito característico, por conta de não ter palheta e nem ser vibração de bocal. Vou guardar aqui meu pífano. A gente também tem a flauta de pan, certo? Vou colocar aqui uma foto para vocês. A flauta de pan, ela é um instrumento feito com vários pedaços de cano diferentes, né? Cano ou outra coisa. Dependendo do tamanho do cano, a gente vai ter notas diferentes. Notas mais graves, se é um cano grande, ou notas mais agudas, se é um cano menor, certo? Aí você toca soprando em cada um desses canos assim. E tem um som também um timbre de flauta, né? Você escuta, você já sabe que é uma flauta, por conta dessa característica. E a gente tem também, no caso, chegando às flautas transversais, certo? Eu falei antes que o pífano é um tipo de flauta transversal. O que ele quer dizer isso, flauta transversal? O nome, ele tem muito a ver com a posição que você toca o instrumento, certo? Quando a gente vai tocar a flauta, a gente toca assim, ó. E transversal é justamente esse ângulo. Se você imaginasse que tivesse duas retas aqui, ele passa de uma reta para outra reta. E cria esse ângulo aqui, que é chamado ângulo transversal. Depois, se você quiser pesquisar, coloca lá no Google o que é transversal, você vai ver o exemplo, né? Vou até colocar também uma imagem aqui, que eu separei para vocês, o que é transversal. Então, o nome transversal é meio que só por conta desse nome, né? É uma flauta transversal. Se a gente conseguisse tocar assim, não seria flauta transversal, seria só flauta, né? A flauta doce, uma curiosidade também, é chamada de flauta de bico, né? Em francês é flûte à bec, ou então flauta reta, justamente porque é reto, certo? A flauta transversal, porque é assim, é por causa do ângulo. E é um instrumento, como eu falei para vocês, ele não tem palheta nem nada disso, por isso que é flauta, né? E a flauta transversal, ela não é só essa flauta aqui que eu estou mostrando para vocês. Existem uma família enorme de flautas. Existe a flauta piccolo, né? Chamada também de flautim, a flauta alto, a flauta baixo, a flauta contrabaixo. Vou mostrar para vocês aqui a foto de toda a família e também vou mostrar uma outra foto da flauta contrabaixo, assim, alguém tocando. Vocês vão ver aqui que é um instrumento bem grande, na verdade, é maior até do que o sax. Eu só vi uma vez esse instrumento quando eu fui para um festival de música lá em São Paulo e é bem interessante, você fica assim assustado de tão grande que é o instrumento. Também eu acho importante a gente conhecer um pouco da história da flauta transversal, né? Mais especificamente. A flauta transversal, ela tem a sua origem em um outro instrumento mais antigo, chamado travesso. Vou colocar também uma foto para vocês aqui de como é o travesso. O travesso ele é um instrumento mais simples do que a flauta transversal do ponto de vista tecnológico, certo? Você pode olhar aqui na flauta transversal que tem muitas chaves, né? Você vê essas chaves, certo? Até o material também que é feito, o travesso era feito de madeira, tá bom? E a flauta transversal, uma coisa assim muito interessante é que essas chaves, essa maneira de tocar, ela foi criada no século XIX já, por um construtor de instrumentos chamado Böhm. Esse aqui é chamado de flauta Böhm, porque ela tem, vou dizer assim, as principais características, né? O tamanho do furo é grande, certo? Isso trouxe amplitude para o som da flauta ficou mais forte, além dos furos terem o mesmo tamanho. Também, essa questão do tamanho dos furos e da quantidade dos furos trouxe uma coisa chamada homogeneidade. A flauta transversal barroca, que é o travesso, né, que eu mostrei para você já, ela é um instrumento muito diferente desse, porque esse aqui a gente procura ter um som sempre homogêneo. As notas elas têm que ter o mesmo equilíbrio entre as notas. E a flauta transversal barroca, o travesso não. Cada nota tem uma cor diferente. É uma outra história, tá bom? Isso aconteceu por uma questão mesmo que tecnológica, né? Depois que teve a Revolução Industrial, os instrumentos começaram a ser feitos de uma maneira mais manufaturada. A flauta transversal barroca, eles faziam uma flauta para uma pessoa tocar. Por exemplo, fazia a flauta para mim. Claro que tinha algumas reproduções, mas era muito pouco. Já com a Revolução Industrial, eles começaram a produzir muito, para muitas pessoas tocarem. Então tinha que ter uma flauta padronizada. Também tem uma questão das salas de concerto que começaram a crescer. Sentiu-se a necessidade de fazer um instrumento que tocasse mais forte, né? Porque antes a flauta transversal barroca tocava, era mais música de câmara, tocava para os reis, para a corte. Não precisava de um som tão intenso assim. Já a flauta transversal moderna, né? Que também esse é o nome dela, ela era utilizada para tocar em grandes salas, né? Com a ascensão da burguesia e as pessoas começaram a ter mais acesso à música, então tinha que ser um instrumento diferente. Então a principal característica dela é isso, né? O material também começou a ser feito flautas de metal, né? Que tinha um som mais intenso. A quantidade de chaves,
Por exemplo, aqui eu tenho a nota do Dó. E quando eu aperto aqui, ele mexe essa chave aqui, certo? Böhm, ele criou esse sistema. Eu aperto aqui e vai lá embaixo. Ó. A minha mão não tinha como chegar lá. Impossível, né? Esse sistema de chaves facilita que a gente toque, digamos assim, posições mais distantes. E como tem mais furos, eu consigo ter mais notas, né? A flauta transversal moderna, ela tem o que a gente chama de escala cromática. Uma escala cromática mais simples de tocar. A flauta transversal barroca, o traverso, é bem mais complicado. Eu tenho que fazer os dedilhados assim, misturando as chaves. Depois eu sugiro que vocês pesquisem um pouco mais sobre isso, sobre o que é o traverso, para que vocês possam entender melhor o que é a flauta transversal. A flauta transversal, certo? O nome dela oficial é a flauta transversal moderna, certo? Mas eu vou falar só a flauta transversal porque você já sabe o que é. Fica mais simples. Ela é um instrumento que tem uma grande atuação. Você pode encontrar flautas assim, tudo, basicamente tudo. Bandas de música, por exemplo. Eu comecei tocando em bandas de música. Você pode encontrar em orquestra, você pode encontrar em grupo de choro, tocando música de igreja, certo? Música sacra, música gospel. Em tudo que você imaginar, cabe flauta transversal. Eu já fiz um concerto uma vez até no cemitério, imagina aí. Tem tudo que você possa imaginar. Então, assim, é um instrumento de grande atuação e de grandes possibilidades. A gente pode tocar tudo nele. Acho que vocês vão gostar muito de conhecer esse instrumento e poder, quem sabe, um dia estar tocando numa orquestra ou tocando comigo mesmo, fazendo um dueto. Agora nós iremos iniciar nossos primeiros sopros, certo? Antes de montar a flauta transversal, a gente vai fazer um exercício mais para treinar como é que é o sopro na flauta transversal. Vocês podem fazer de duas formas. Vou mostrar as duas aqui, vocês podem ficar à vontade para fazer uma ou outra. Você pode pegar só o bocal da sua flauta, tá bom? E a gente vai fazer assim, a gente vai tampar aqui essa parte que a gente usa para tocar e vamos soprar assim, como se fosse uma garrafa, tá bom? Porque assim é mais simples de tocar. E vamos tentar tirar o som. Como é que funciona isso? Para tocar na flauta transversal, diferente da flauta doce, que você só sopra assim para frente, a gente tem que ser capaz de soprar um jato de ar que vá não para frente, mas mais para baixo, nesse ângulo de quase que 90 graus, assim, descendo. Eu aconselho, para ficar mais fácil, que vocês coloquem a flauta assim bem colada aqui, certo? Bem colada assim no queixo, e sopram mirando para baixo, assim. Vocês podem também tentar com uma garrafa, certo? Com a garrafa, talvez vocês até tenham feito em casa alguma vez, vou fazer aqui para vocês verem também. É o mesmo princípio. Ó, com a garrafa, certo? Essa aqui é uma garrafazinha comum, você pode conseguir em casa, aquelas garrafas de cajuína, o que você encontrar, certo? Eu aconselho a garrafa de vidro por conta do tamanho da circunferência aqui ser menor, ajuda, fica mais fácil de tocar. E o som também eu acho um pouco mais bonitinho, certo? Procura qualquer garrafa de vidro, mesma coisa. Se você colocar a garrafa assim, é mais difícil. Se você coloca ela assim, é um pouco mais fácil. Lembrando, você não sopra, não é pra frente, é pra baixo. Se eu soprar pra frente, o que acontece? Ó? Pra baixo, ó. Certo? Depois que você conseguir, da maneira que você achar mais fácil, eu sugiro que vocês tentem outras maneiras, certo? Porque o ideal é que a pessoa que toca flauta transversal saiba soprar de todo jeito. Assim, uma garrafa ou a própria flauta. A gente tem que ter o que a gente chama de flexibilidade. Por exemplo, eu consigo tocar do que você imaginar que dá pra tocar. Assim é o mais fácil. Mas se eu mexer aqui, ó. Dá até pra mudar a nota, né? Se tiver alguém aí bem interessado, você pode até tentar tocar uma música assim. É difícil, mas... É difícil isso, tá bom? Se você não conseguir, não vai se frustrar, não. Mas tenta. Tenta ficar mudando assim o ângulo, porque o flautista transversal, ele tem que ter essa flexibilidade de mudar muito esse ângulo aqui. Vai tentando. Tá bom? Então esse é o exercício inicial antes de pegar a flauta transversal. O nosso próximo exercício é um exercício para vocês entenderem um pouco sobre a questão propriamente do sopro, certo? Porque assim, a flauta transversal é um instrumento que você não consegue se ver tocando, né? A gente está tocando aqui, você não consegue ver, como o clarinete, às vezes a flauta doce, você dá uma olhadinha assim, você consegue ver alguma coisa. A flauta transversal você não vê nada. Então, para isso, eu vou sempre tentar fazer algum exercício que ajude na autopercepção de vocês, certo? Um desses exercícios é o exercício de perceber o movimento da coluna de ar, certo? Como é que você vai fazer?
Você vai pegar a sua mão, certo? Eu aconselho a mão esquerda, porque o bocal geralmente a gente segura com a mão esquerda, né? Você vai colocar aqui na frente da sua boca, você vai soprar. Você vai sentir o ar batendo aqui na mão, certo? Depois, você vai tentar modificar o ponto que o ar está batendo, mais para cima ou mais para baixo. Vou fazer aqui para vocês verem. Vocês viram que eu mexi o olho, né? Mas o olho não tem nada a ver com o que muda a direção do ar. Vou fazer mais uma vez. Você consegue saber o que muda a direção do ar? Quem disse o lábio inferior acertou, certo? É o lábio inferior, se ele vai mais para fora ou mais para dentro, que vai influenciar na direção do ar. É como se fosse um barco, certo? A vela, você gira a vela e o barco vai para o outro lado. O barco vai para o outro lado, certo? Então, esse exercício é para você perceber isso. Então, agora você pode fazer mais uma vez pensando assim, mexer o lábio inferior, certo? Vou até mostrar aqui, é um pouco engraçado, mas não vamos rir de mim, não. É um pouco mais engraçado, é assim. Certo? Você mexe aqui, vou fazer sem a mão, seria assim, ó. Certo? Esse movimento com a mão seria... Tá bom? Agora, isso aqui tudo para você perceber, porque assim, a flauta transversal, como já falei para vocês, não é um instrumento que tem uma embocadura pronta, né? Se você pegar uma flauta doce, se você não souber tocar, você vai tirar um som feio, mas vai tirar o som, certo? Você sopra e sai um som muito feio. Você aprender a tocar, né? Se assistir às aulas de flauta doce aqui da casa, você vai aprender a tirar um som bonito, certo? Mas sai. A flauta transversal, ela, se você não tiver esse cuidado aqui na direção do ar, não vai sair nada. Vai ser só... Não vai sair nada. Então, esse exercício que a gente fez com a mão, você pode transferir agora para a garrafa, por exemplo. Tá soprando muito para cima, ó. Aí você vai e traz o ar para baixo. Por isso que eu fiz isso. Ó, tá soprando para cima. Então, basicamente é isso. Quando alguém não consegue tocar na flauta transversal, é porque ele não está conseguindo perceber ponto que o fluxo de ar bate, certo? Se é mais em cima ou é mais embaixo. Como a gente não consegue ver, às vezes a gente acha que é outra coisa, mas é basicamente isso. Vários alunos que eu já dei aula, quando eles conseguem entender isso, eles conseguem tirar a nota, certo? Mesma coisa com o bocal virado para cima. Quando você traz o ar, certo? O jato de ar para baixo, aí sai a nota. Tá bom? Então treine só com a mão, treine com a garrafa, treine com a flauta virada para cima, certo? Tá bom? Quem não tiver flauta ainda, pode treinar bastante com a garrafa, daquela forma que eu falei, que quando você pegar uma flauta, eu acredito que você vai conseguir, assim, vai conseguir tocar. Agora nós iremos falar um pouco sobre a embocadura na flauta transversal, certo? E o bocal propriamente dito, da forma final que a gente vai tocar, né? A gente estava fazendo exercício assim, mas a gente não toca a flauta assim, né? A gente toca assim. E depois a gente vai montar o resto da flauta. É sempre importante começar pelo bocal, porque é como se fosse o motor, assim, da flauta, né? Se você tirar o motor de um carro, não roda, né? Mas se o motor estiver funcionando bem, o resto vai funcionar bem. Uma coisa muito importante é saber o que é embocadura, né? Embocadura é justamente a posição com que esses músculos aqui, eles ficam, certo? Tem gente que tem uma embocadura diferente porque ele posiciona os lábios, essa parte aqui da nossa boca diferentemente. Então, embocadura é isso, é os músculos que você utiliza para tocar, mas mais especificamente nessa parte aqui da boca, certo? Chama embocadura. E assim, existem variações de embocadura, não tem só uma maneira de você tocar. Também existem orientações gerais que podem ajudar uma pessoa a encontrar a sua embocadura, certo? Vou passar para vocês algumas dessas orientações gerais, que possivelmente vai ajudá-los a descobrir qual seria a embocadura ou uma posição mais ideal para vocês.
É importante também a gente conhecer o bocal, certo? O bocal ele tem algumas partes aqui. Essa parte aqui, que tem esse, como se fosse esse chapéuzinho aqui, a gente chama de porta-lábio. Justamente porque o lábio vai ficar aqui em cima e não aqui, certo? Vai ficar aqui, tá bom? A gente tem também aqui dentro uma rolha. Você pergunta, esse negocinho que gira aqui, o que é, né? É porque tem uma rolha aqui que serve para regular a afinação da flauta. Então, assim, eu sugiro até que você nem mexa nisso, tá bom? Se você não souber, dê uma olhadinha assim, mas não fique mexendo não. Porque aqui mexe na afinação, tá bom? Então, não tem necessidade de ficar mexendo aqui. Então, é muito importante que a gente saiba isso aqui. A gente tem um porta-lábio e a gente tem essa parede aqui dentro do porta-lábio, chamada também de riser, certo? Que é onde o ar vai bater, é como na garrafa, certo? Aquela paredinha da garrafa. O nosso ar, ele bate nessa parede, ele pode ir mais para cima ou mais para baixo, certo? Isso é importante a gente ter isso em mente quando a gente for tocar. Partindo agora diretamente já para colocar aqui o bocal na nossa boca, certo? Então agora nós iremos já experimentar o bocal, certo? Quando você vai colocar o bocal, é importante que o seu lábio ele não mexa muito, certo? Tem gente que faz uma embocadura muito sorriso assim, ó. Certo? Não precisa fazer isso, só coloca o lábio o mais natural possível. E também a quantidade que o seu lábio cobre, certo? A gente tem esse furo aqui, que a gente usa para tocar. É importante não cobrir de mais e nem de menos. Basicamente assim, 1/4, certo? O seu lábio, ele vai, essa parte aqui, ó, onde termina e começa essa parte vermelha aqui, ele vai ficar exatamente onde tem um furinho aqui, ó. E vai cobrir em média 1/4. Tá bom? É muito importante que vocês façam isso. Outra coisa também, além da questão do sorriso, de não fazer, certo? E também não fazer uma embocadura muito apertada. Assim, não precisa ser tão apertada. Nem muito abertão, que o extremo seria um sorriso, e nem muito apertado. Tem que ser o mais natural que vocês conseguirem. Aí, você vai tentar soprar, tá bom? É importante entender que o ar é que vai formar a nossa embocadura, certo? Por isso que a gente chama de embocadura livre. É o ar que passa pelos lábios e forma a tua embocadura. Então você posiciona aqui, o mais natural possível, certo? Não é natural porque a gente está tocando um instrumento, está fora do nosso corpo, nunca vai ser natural. Mas a gente tem que tentar deixar o mais natural possível. Então coloca aqui e sopra. Se sair um som, por exemplo, assim, vocês sabem dizer por que saiu assim? Quem acertou que tem a ver com o ângulo que o abate, naquele exercício anterior, é justamente isso, tá bom? Então a gente tenta descer o ângulo e vai sair a nota, muito provavelmente. Depois que você conseguir, você já vai direto no ângulo certo. Tá bom? Muito importante que você sempre refaça os exercícios anteriores, naquela questão da garrafa, naquela questão de tocar aqui, porque aí vai ficar mais simples de você tocar com o bocal da maneira, digamos assim, tradicional de tocar a flauta transversal. Uma coisa importante é a abertura dos lábios aqui, certo? Esse ângulo aqui. Ela não deve ser nem muito grande e também nem muito pequeno, certo? Como eu falei, é o ar que vai definir o tamanho de tudo isso. Mas você pode sempre se olhar no espelho e ver se está muito fechado ou muito aberto. Colocou aqui, encostou isso aqui no lábio, que é o porta-lábio, né? No lábio e também nessa parte aqui, né? Quase no queixo. Certo? Essa abertura aqui não pode ser nem muito grande, nem muito pequena, tá bom? E uma coisa importante também é que é sempre bom colocar isso aqui no centro, certo? A sua boca, isso aqui no centro. Tendendo um pouquinho para a esquerda, certo? Se você for ver flautistas profissionais, praticamente todos eles têm uma embocadura que isso aqui vai um pouco para a esquerda. Porque quando a gente for segurar o instrumento, vocês vão ver que a gente coloca um pouco para a esquerda, para compensar uma tensão que iria ter aqui no nosso corpo. Então, por isso a embocadura tende a ir um pouco para a esquerda também.
Se você me ver tocando em algum vídeo, você vai ver que eu toco um pouquinho para a esquerda, certo? Mas é do centro para um pouquinho da sua esquerda. Mais um exercício que eu vou passar para vocês, para ajudar na questão da embocadura, certo? Que é muito importante que você desenvolva uma embocadura bem flexível e uma embocadura o mais natural possível, certo? Esse exercício que a gente vai fazer com um pedacinho de papel. Você pega um pedacinho de papel simples, tá bom? Você tira um pedaço bem pequeno, ó, esse aqui ainda tá grande. Você coloca na sua mão esquerda, assim, ó. Agora, você vai tentar soprar, mexer o papel sem derrubar o papel. Assim, ó. Ó, derrubei. Na verdade, nem importa tanto se você não derrubar. Só não pode ser, por exemplo, soprar com muita força. Ó, é porque esse papel aqui é muito leve. Vou pegar um papel um pouco maior para ficar mais dentro do que eu pedi a vocês. Certo? Observe que quando a gente vai soprar, a nossa boca ela se mexe. A gente está aqui falando, ó. Quando a gente vai soprar, ela faz alguns movimentos e ela se coloca em uma posição anterior ao ato de soprar. Observe. Certo? Esse movimento de preparação é que eu quero que vocês foquem nisso. Quando a gente vai tocar a flauta, quando a gente vai soprar, a gente mexe alguma coisa. A gente não vai ficar natural assim. A gente mexe para soprar, assim como para assobiar. Porém, tem que ser o mínimo possível, certo? Tem que ser o mais natural possível. Eu acho que é muito próximo de soprar uma vela acesa. Você balança a chama, mas você não apaga a vela. Ia cair o papel, eu segurei aqui, tá bom? Se cair também no de vocês, não tem problema. Ok? Isso aqui não é nem exatamente porque eu estou falando da direção do ar, mas em si como você coloca o lábio. Então é muito importante que vocês pratiquem tudo isso para ficar mais simples e você não criar muito vício. Certa embocadura geralmente que tem vício é porque não pensou nessas questões. Agora a gente vai treinar um pouquinho com o bocal. Pronto, então pegando tudo que a gente falou, colocar no centro, aproximar do lábio, não cobrir de mais nem de menos, tentar fazer a embocadura o mais natural possível, sem mexer tanto o lábio. Uma coisa que acontece muito quando as pessoas vão tocar flauta transversal, muitos alunos meus já vi isso, é que quando eles vão tocar, eles colocam o lábio para dentro. Eles fazem assim, ó. Puxa o lábio para dentro e tenta soprar. Mas você lembra que quando eu fiz o exercício de soprar o papel, o lábio ele vai para dentro ou para fora? Para fora. O lábio vai levemente para fora. E não para dentro. Certo? Então, mesma coisa na flauta. Você coloca aqui o bocal. E o lábio vai levemente para fora. Assim como quando aconteceu quando você soprou o papel. Treine também fechando aqui a flauta. Assim, ó. Vai sair uma nota diferente. Mas é um pouco mais fácil. Lembrando, não faça isso. Botar o lábio para dentro. Não. O lábio vai para fora. Assim como você vai assobiar, então soprar o papel. Certo? Treine várias vezes. É muito importante que você treine várias vezes. E muito importante, vai ser uma regra do nosso curso. Toda vez que você acertar, repita, certo? A regra do nosso curso é repetir os acertos. Porque a gente repete muito o erro. A gente fica treinando o erro, erra. E quando acerta, aí vai dormir, sei lá. Acertei, pronto, já tá tudo bem. Não. Se você acertar, acertei. Aí você faz várias vezes o que você acertou e repita aquilo, certo? Porque é assim que a gente aprende. Nosso corpo, ele grava as coisas, certo? A gente incorpora, a gente interioriza as coisas. Então, se você acerta, por exemplo, conseguir, aí faz de novo. Faz algumas vezes certo para que você possa realmente guardar essa memória no seu corpo. Assim como dirigir um carro, andar de bicicleta.
a gente anda um monte de vezes certo, aí depois não esquece mais. Então nossa regra nesse curso aqui é repetir sempre os acertos. Os erros são importantes, porque é errando que a gente vai chegar ao acerto. Mas quando chegar, não pare por aí, certo? Não vá fazer outra coisa, continue e repita o acerto. Tá bom? Essa parte de embocadura dos primeiros sons é uma parte muito difícil, mas eu tenho certeza que todos vocês podem conseguir, tá bom? Então sempre revisa, se precisar volta um pouquinho e vê todas as dicas, repete as dicas, que muito provavelmente você vai conseguir tirar o seu primeiro som na flauta transversal. Então agora a gente vai tocar nosso primeiro exercício, tá bom? Uma melodiazinha simples de uma nota, né? Se você assistir um desenho chamado Kung Fu Panda, eu acho, tem lá, ele toca lá. Ele fala assim, vou tocar agora uma música. Aí ele toca uma música de uma nota só. O chefe dele lá, ele faz assim, ó. Certo? Eu também fiz uma música para você de uma nota só. Mas é bem legal. Vamos lá. Eu escrevi, certo? Na partitura. Vai aparecer para vocês aqui a partitura. Mas não se preocupem tanto com a leitura da partitura. Porque ao longo desse curso eu vou explicando o que é. Vou falar sobre cada um dos elementos, tá bom? Então eu vou fazer uma vez, vocês podem fazer comigo. Escuta e depois toca junto comigo. Pode até voltar o vídeo e fazer junto comigo, tá bom? Como é que vai ser? A gente vai tocar algumas vezes essa nota aqui. Eu chamo ela de sol sustenido, certo? Mas não importa tanto. Vai ser a nota com um bocal aberto. Uma coisa importante é que quando a gente for soprar, a gente também use a língua, certo? A gente usa a língua para articular o som, tá bom? O que é articular o som? Imagine que eu tenho uma nota longa assim, ó. Eu faço a nota bem demorada, certo? Aí eu pego essa nota bem demorada e corto em vários pedaços, tá bom? Assim como uma massa de pizza bem grande assim, você corta e faz vários pães. O que acontece? A língua que vai fazer esse corte. A língua que faz esse corte, com uma faca, né? Então você está tocando aqui uma nota grande, ó. Aí você faz com a língua. Eu gosto muito de tou, certo? Porque quando você fala tou, a sua boca fica bem redonda. Tou. Então você faz assim, ó. Tá bom? A gente articula usando a língua, como uma ferramenta para cortar esse som grande, né? Em vários pedacinhos pequenos, tá bom? Então, para esse exercício é importante que vocês façam isso. Então, vamos lá. Como é o exercício? Eu vou contar 1, 2 e depois a gente começa. Vamos lá. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Tá bom? Na partitura que vocês estão vendo aí, tem lá as indicações. Quando é 1, 2, é que a gente tem as pausas e eu falo 1, 2, certo? Tem um momento que a gente tem uma pausa só de um tempo, tá bom? Nesse momento aí eu não vou nem contar porque eu acho que nem precisa. Vocês vão escutando e vão percebendo isso. Vou fazer mais uma vez. Vamos lá, façam comigo. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ok? Conseguiram? Depois vocês me falam se vocês conseguiram de primeira, de segunda, ou se precisou treinar várias vezes para conseguir. O importante é conseguir, tá bom? Treinem, não desistam, que vocês vão conseguir. Agora a gente vai fazer um segundo exercício, que é o mesmo princípio. A gente vai tocar a mesma nota, porém a gente vai fazer notas mais longas, tá bom? Vocês vão perceber. Eu vou tocar uma vez e vocês vão perceber que as notas são mais longas. Vamos lá. O segundo exercício agora. A partitura vai aparecer para vocês aí. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Se você quiser, você pode já voltar, certo? Chega no final, já volta, tá bom? Tem uma indicaçãozinha aí, esses dois pontinhos a gente chama de ritornelo.
pode voltar para o início. Mas também, se não quiser, não tem problema. Vocês podem tocar junto comigo. Vou fazer mais uma vez. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Não esqueça de usar a língua para fazer os cortes, tá bom? É a língua que faz o corte. E é pronunciando a sílaba tou. Quando você fala tou, tenta perceber, ó. Tou. A sua língua, ela vem aqui nessa parte superior aqui, certo? Um pouquinho acima dos dentes e volta. Tou, tou, tou. Por isso que articula, ele faz um corte. É como se o ar estivesse saindo como uma torneira e a língua vai lá, bate, o ar deixa de sair por um momento muito curto, aí você tira a língua e o ar continua passando, por isso que faz o corte. Imagine uma torneira, você passa o dedo assim, ó, na água corrente. Você faz pequenos cortes, mas a água não deixa de correr, certo? Então é importante que vocês treinem isso. Então esse foi o nosso segundo exercício. Espero que vocês pratiquem bastante, faça várias vezes e não subestime o exercício, certo? Ele parece simples, mas ele é muito importante para que a gente possa realmente dominar esse instrumento, a flauta transversal. Então a gente encerra agora a nossa primeira aula do módulo 1 do curso de iniciação à flauta transversal. E não se esqueça de rever sempre a aula. Se tiver alguma dúvida, você volta, assiste aquela parte que você não entendeu, vê quantas vezes precisar, certo? Então a gente se vê na próxima aula.